Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Sem narração e com poucos diálogos, Ascensão, documentário indicado ao Oscar 2022 e tema da edição 96 do Quarentena Cult, é o que se chama de documentário observacional. O filme aposta na sutileza e beleza das imagens, no poder da edição, na música e na escolha de ângulos inusitados para mostrar o que move os chineses. Será o patriotismo? Será o comunismo? Ou será o velho consumismo, que ao longo de décadas também motivou os norte-americanos? Coisas tão díspares quanto abundância, desperdício, impessoalidade e afetação estão presentes neste documentário, que é um deleite para os olhos e um incômodo para a alma. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior. Esse é o Quarentena Cult. Tudo bem, amigos? Pô, esqueceu da Catota ali. Participação especial da gata Catota, do Paulo. Isso. Ela pode Mostra aparecer. Ela, hein? Agora até pegar. Pode aparecer a qualquer momento. Então, você tem que assistir a gente no canal do YouTube da Gazeta do Povo. A gata, pobre gata, está ali trancafiada, né, no quarto do Paulo. Essa é a famosa Catota que aparece de vez em quando para dar guarda-graça nos textos lá também. Citada frequentemente na coluna do Paulo Pousonoff. Posso contar uma piada para vocês antes de começar o programa? Aproveite que estamos sozinhos, pode. Não, vou contar então. Qual é a semelhança entre um padre e um travesti? Os dois... Eu me recuso a falar o que eu pensei. A semelhança é os dois são seres humanos incríveis e merecem todo o nosso respeito. O Jones está explicando para os espectadores. O Jones está influenciado pelo humor do futuro no South Park pós-Covid. Só dar uma dica para vocês, já que aproveitar que é o começo do programa. Semana que vem a gente vai gravar sobre o especial do South Park pós-Covid, que está aí na Paramount Plus. Esse também, o Paulo não falou ali no começo, né? Esqueceu de colocar. Esse documentário, o Ascensão... Mas eu ia falar. Também está no Paramount Plus. Não estamos ganhando nada da Paramount para fazer 2 seguidos. É que eu tinha falado do Paulo, foi uma coincidência, né? Não vou explicar nos Esse documentário, Ascensão, é isso aí, o Jones antecipou aqui. O documentário Ascensão está disponível nos streams no canal Paramount Plus. Para quem não sabe, aqui no Quarentena Plus. Quarentena Plus, Max. Vocês vão assistir o South Park pós-Covid, daí vocês vão entender essa piada que eu fiz no começo, e o Quarentena Plus, Max, Hiper, Mega, Ultra. O Paramount não é um serviço isolado de streaming, ele é um canal dentro de alguns serviços de streaming. Então, você pode assinar. Não, ele tem isolado também. Também tem isolado. Também? Bom, eu procurei, não achei. Eu assisti por meio dos outros streams, que eu já sou assinante, então, se você já assina o Amazon Prime Video ou a Apple TV, por exemplo, você pode assinar pagando a mais, assinar o Paramount Plus. E a gente tá numa onda de Paramount Plus aqui, então... Mas não é jabá, viu, pessoal? Ninguém, nesses canais todos, esses streamings todos, ninguém paga nada pra gente, ninguém faz jabá nenhum. Antes pagasse. Não, bem pelo contrário. Ninguém manda recomendação. Os streamings só atrapalham. Aí quando você vai querer entrevista, os caras atrapalham. Mas, a gente faz aqui porque um de nós assiste e indica pros demais. E aí a gente vem aqui comentar com vocês e recomendar ou não recomendar que vocês assistam esse filme, quais as razões para isso, né? Esse documentário é um dos filmes indicados ao Oscar. Nós falamos já recentemente sobre outro dos documentários indicados ao Oscar também. E o Ascensão o Paulo vai falar por que ele recomendou o filme para a gente assistir aqui, né, Paulo? O que você achou que o filme tem de qualidade? Não foi o Paulo que recomendou. Fui eu que recomendei. Você recomendou, mas não quer fazer a defesa do filme, não quer a responsabilidade para o Paulo. Mas não precisa mentir no começo do programa para o Paulo. Fala assim, o que passei é obrigação para o Paulo. Eu começo. Aqui é fake news. E aí, Paulo, fala. Então, o Jones indicou esse filme, não quis ele ser o primeiro a falar do filme.
E aí o Paulo falou, não, eu vou defender muito bem esse filme aqui. O que eu escrevi ali, todo exagerado, hiperbólico, um estrago na O alma, texto né? que eu leio aqui no início do programa normalmente é redigido pelo Paulo, né? Isso. Então, Paulo, o que move? Estou relendo o teu texto aqui. O que move os chineses? Será o Não, então, patriotismo? Será o comunismo? Será o velho consumismo? não, é uma reedição, né, do sonho americano ali, aquela abundância, um desperdício, né, Dá para absurdo. contar, fazer uma sinopse do que é o filme? É difícil, né? O filme são cenas, assim, meio aleatórias, sketches, né, tem uns sketches, assim, né, o filme é dividido em sketches, né, dá para dizer isso, talvez. É, mostrando chineses trabalhadores, e ali não tem narração, não tem nada, o filme acaba mostrando ali por meio dos diálogos até como as relações são bastante diferentes entre chefe e os funcionários, como as pessoas encaram o trabalho é muito diferente, o que a empresa espera de você é muito diferente. É uma pena que o Evandro esteja ausente hoje, né? Porque eu ia falar para o Evandro convocar ali o exército da Gazeta do Povo, que tem uma cena no documentário que tem uma empresa ali que tem um exército aquilo, né? As pessoas marcham sem armas e tal, mas marcham, é todo um estilo militarista de ver o mundo corporativo. Eu acho que é basicamente isso que pelo menos a primeira metade do filme mostra. A segunda metade mostra muito prosperidade, né? Muita prosperidade. Ali tem os ricos fazendo cursos para aprender a degustar coisas ocidentais, e ao mesmo tempo tem pessoas fazendo curso para mordomo, que é uma coisa, acho que é bastante em desuso, né? Tirando ali a altíssima aristocracia europeia, talvez nos Estados Unidos tenha alguém com mordomo, não tenho certeza não, mas é uma coisa bastante em desuso no Ocidente, mas que a China acaba... Oi? Nada, pode continuar. E a China acaba importando. E nisso, eu acho que o objetivo do filme é mostrar isso, né? Nós nos acostumamos a gente cresceu ouvindo falar no American Dream, né? No sonho americano, e aí agora com a tal da nova ordem mundial, que até o Biden já reconheceu, né? Parece, a gente talvez se acostume a ver aí o sonho chinês. E esse sonho chinês, ele é diferente, mas ele é meio igual também a esse sonho americano. Obviamente que não tem a liberdade, existe toda a opressão ali do comunismo, mas ele se dá. Isso para mim que ficou, que eu falei ali que fez um estrago na alma, é que também eu venho, Sabag e Jones e espectadores, eu venho da releitura do Admirável Mundo Novo. E eu estou muito impressionado assim, com isso, como por meio do consumo, né, nos últimos muitos anos, sei lá, quando é que vocês podem dizer que começou a era de ouro do consumo? Talvez ali na década de 50. Desde lá, essa busca pela felicidade, que está até lá na Declaração da Independência, né, dos Estados Unidos, ela se dá muito por meio do consumo. E às vezes eu acho que a gente se vê, às vezes, perdido nesse redemoinho, a gente se vê obrigado a consumir muito luxo, muita coisa, muito desperdício, né? Eu acho que o filme tem isso o tempo todo e isso acaba. A gente acaba meio perdido mesmo nessa história. Fora isso, coisas também que me chamaram a atenção no filme e que daí, por isso que eu falei que fez um estrago na alma. Logo no começo do filme, aí até eu acho que vocês podem me interromper, a gente começa a falar das partes específicas se vocês quiserem. Mas no começo do filme, num dos primeiros sketches, digamos assim, é uma fábrica, não é boneca inflável aquilo, né? Mas são umas bonecas. Bonecas de silicone. São bonecas de silicone hiperrealistas, obviamente que tem fins sexuais, e aí acho que eu não tenho muita noção de quanto tempo o filme se detém naquelas trabalhadoras ali, mas acho que é algo, uns 10 minutos mais ou menos. E dentro dessa proposta de documentário observacional, é só uma câmera acompanhando, as pessoas falando, limpando e comentando, as partes íntimas o cliente pediu de tal jeito.
E aquilo me chamou muito a atenção com aquela... A cor do mamilo do seio tem que ser um pouco mais clara ou mais escura, de acordo com o Mas pedido. aquilo é muito genial no documentário, porque aquilo mostra também uma despersonificação, sabe, do chinês. Eles tratam aquilo, é uma coisa, tipo, fábricas de pessoas que são coisas. Então, eu achei uma alegoria muito forte no filme isso, que no final das contas, esse sonho chinês, desprovido de muitos, né, dos valores ocidentais, que muito focado no trabalho, visando. Aí não é mais lucro para você satisfazer desejos, sei lá, importantes, ou coisas muito necessárias para a sobrevivência, né? É um patamar acima, realmente é essa coisa do consumismo mesmo, que eu falei que é uma palavra desgastada, né? A esquerda desgastou muito essa palavra consumismo, e por outro lado, a gente viu nos últimos tempos um liberalismo exaltando isso, então é bastante complicado falar de consumismo nesse momento, mas eu acho que é isso, mostra um pouco de como os valores do capitalismo aplicados a aquele comunismo muito estranho da China, junto com a falta de liberdade, junto com todos os valores shintoístas até, né, eu fui pesquisar depois, gera essa pessoa, esse chinês, que ele é quase um autômato, assim, é uma coisa bastante estranha, é uma sensação até que me lembrou muito lá o Indústria Americana, né? Também no Indústria Americana esse choque era mais explícito entre os nossos valores. A gente dá valor à família, à amizade, a um bom relacionamento no trabalho e tal, férias, né? Aproveitar a família. E me parece ali, pelo o sonho chinês, ele meio que passa por cima de tudo isso. E aqui deixa eu só abrir um último parênteses para explicar para as pessoas que a gente entende, né? A China tem aí 5.000 anos de história, passou por fomes que o Ocidente viu recentemente até, mas lá de um jeito muito mais acachapante. Antes, eu estou falando até antes da grande fome do mal, então os valores deles também chegaram, né, até o século XXI, passando por todas essas dificuldades que muitas vezes para a gente são estranhas. Eu gosto de... Você estava... tinha te perguntado se a gente podia fazer uma sinopse do filme, né? Eu gosto da ideia de descrever assim, uma colagem de cenas, né? Porque não existe nem... Você falou em sketches, são vários ambientes diferentes, né? Não, acho que é um bom jeito de tentar entender como é que é a montagem desse filme, né? São vários ambientes diferentes, o tema principal é trabalho, consumo, né? Basicamente relações de trabalho e consumo em várias classes sociais diferentes, e o filme é uma colagem dessas imagens. Então ele se detém por algumas imagens, como essa que o Paulo trouxe, uma fábrica de bonecas de silicone, bonecas hiperrealistas, né? Então o filme se detém ali por algum tempo naquelas imagens, ali você ouve algum diálogo entre quem está aparecendo em cena, né? Mas de repente o filme corta, e isso não é feito de forma brusca, até relativamente sutil, corta para algum outro ambiente, com outros personagens, ainda né, temática trabalho e consumo, mas quando você percebe, mudou, né? Aí o tema Sim. mudou um pouco, o cenário mudou, as pessoas mudaram e tal. Então o filme vai fazendo essa transição entre esses ambientes diferentes, daqui a pouco tá num chão de fábrica, tá numa indústria alimentícia, aí tá falando de influenciador, de internet. Então ele fica tentando fazer esse retrato assim do que é o trabalho na Tem China hoje. imagens belíssimas, né? Tem imagens muito. A imagem de capa do filme, que é uma tomada aérea das pessoas daquelas piscinas. Tudo bem que é uma imagem até um tanto quanto comum, quer dizer, eu já vi em algumas vezes aquilo, mas é bonito também. Tem umas imagens também de uns velhos nadando no rio. Logo no começo tem uma imagem só, assim, quase um still mesmo, de uma chinesa com uma garrafa com Uhum. vento assim na cara, né? Algumas tomadas bem bonitas. Antes de passar a bola para o Jones, acho que vale só fazer essa menção. O nome do filme é Ascensão e é inspirado num poema escrito pelo bisavô da cineasta, né?
Documentário, assim, normalmente documentários são feitos com equipes muito, muito, muito menores do que filmes de ficção, né? Então, nesses casos, são documentários muito autorais, né? Então, a diretora desse filme, ela fez as imagens, ela escreveu, e ela certamente, eu não pesquisei, então não vou trazer nenhuma informação falsa, outra fake news aqui, mas ela tem uma relação ali com a China familiar, Ela é trazida... de origem chinesa. Obrigado, Jones. E ela editou também o filme, já que Ela você está editou o falando. filme, ela fez as imagens, né? Ela vai para a China colher as imagens e tal. E aí ela traz esse nome Ascensão é uma referência a um poema escrito pelo bisavô dela, que era chinês, e é um poema bonito ali, é um trechinho curto que aparece. E eu acho curioso, porque daí ele fala, né, obviamente, a ascensão do quê? A ascensão da China no século XXI, a ascensão do consumo na China, talvez. E as primeiras imagens do filme, elas são todas tomadas com a câmera de cima para baixo, assim. É como se a câmera tivesse no topo de edifícios, né, focalizando as pessoas de cima para baixo. E eu até fiquei com a impressão, falei assim, nossa, será que eles vão manter o filme sempre com imagens desse jeito? Porque te coloca numa posição de observação que eu achei muito interessante, né, muito curiosa, assim. É como se você estivesse entrando mesmo escondido, assim, né, sem ninguém perceber que você estava observando aquelas cenas. E até um pouco quase vertiginoso isso no início, assim, porque mudam esses ângulos, a distância por objeto e tal, assim, é interessante. Depois não fica só nisso, né? Mas, enfim, Jones, o que você achou? Você concorda aí com o Paulo? Eu acho que esse filme, já que o Paulo falou de sonho americano, ele retrata o pesadelo chinês. Por exemplo, no começo do filme, mostra os recrutadores pedindo funcionários para fábricas de grandes empresas, por exemplo, a Foxconn, que produz o iPhone, para a fábrica da Huawei, para ganhar lá uma miséria por hora, e assim, os trabalhos se dividiam. Esse trabalho aqui tem uma grande vantagem, você pode trabalhar sentado. Esse aqui não, esse aqui só tem trabalhar de pé. Passa disso, né, que essa inicial que você falou que é filmado de cima, provavelmente ali eles filmaram, assim, sei lá, de algum apartamento que eles alugaram ali em frente onde fazia recrutamento para deixar bem livre, né, para mostrar os recrutadores falando a verdade, né, porque talvez se colocar a câmera ali na frente dos caras, os caras iam ficar mais tímidos, iam inventar alguma coisa. E outra coisa, né, Jones? Se você tem mais de 38 anos, não venha. Se você tiver um dia a mais de 38 anos, não venha. Um dia a mais de 38, não venha. Se tem mais que a altura, mais de 1,75 m, não venha. Tatuagem, não venha. Eu fiquei vendo essa cena. Homem usando brinco? Não venha. Eu fiquei vendo essa cena e pensando no nosso glorioso Ministério do Trabalho, vendo aquilo. O pessoal deve ficar louco, né? Porque aqui tem todas as regras. Tem um monte de discriminação ali que é proibido aqui no Brasil, né? Fiquei imaginando isso. Ainda bem que é proibido, né? Vai falar bem agora da CLT fascista de Getúlio Vargas, Jones Ross? Eu achei que o Jones ia defender que não podia homem com brinco, mas isso é uma piada interna, tá, pessoal? Não é homem com brinco é a referência ao Bruno Aleixo, né? O meu fechou o buraco, ó, Jones, desde que você mandou tirar para entrar na Gazeta. Isso. Tatuagem também não pode, nem tatuagem pequena nas costas. Não. Sabe o que me lembrou quando ele falou não pode ninguém com mais de 1,75? Me lembrou aquele filme Crazy People, com o Dudley Moore, que tem uma propaganda, quem é muito antigo, quem tem aí por volta dos 50 anos ou tem mais de 40, no mínimo, que era criança, pelo menos naquela época, assistiu esse filme que passava direto na Globo, na sessão da tarde, e o Crazy People é o seguinte, o cara ele tem um surto, ele é um publicitário famoso, ele tem um surto e vai parar num Pinel. E lá no Pinel ele começa a fazer propaganda junto com o pessoal que é doidão das ideias. E uma das propagandas da Sony mostra um monte de caucasianos, né? Nós, por exemplo, somos caucasianos, né? De origem branca europeia. E mostra os caucasianos altos, eles não conseguem fazer eletrônicos bem feitos, porque eles são muito altos e ficam longe dos aparelhos. E daí os japoneses conseguiam fazer, os japoneses da Sony, bons aparelhos eletrônicos, porque eles eram baixinhos, então ficavam perto. Então vai ver que é isso, o cara assistiu muito Crazy People e não queria gente alta para fazer os eletrônicos. Mas, enfim... Eu não conseguiria trabalho na China, Lívia, com essas limitações. Nenhum tipo de idade, tamanho... Não.
Tatuagem você não tem, Tatuagem, né? brinco. Tem tatuagem, Sabá? Não tem. Eu também não. Eu sou tão underground que eu não tenho nenhuma tatuagem. Quando me perguntam por que eu não tenho tatuagem, eu falo, já viu o adesivo em Ferrari? Não, né? Nossa. Não, mas então, passando dessa parte do documentário, você vai direto. O Paulo não se aguenta. Não, e daí vai para aquela empresa que tem uma formação militar, né? Cara, sinceramente, eu não fui feito para viver na China. Não sei se são os valores diferentes que a gente tem. Resposta sim, são os valores. Sim, são os valores e tal. Mas muita gente está vendo isso como uma salvação, né, do Ocidente. Até o fascínio do Putin. Esses dias eu li naquela revista Quillette, né, muito boa, inclusive, que a fascinação até do Putin nesse momento pela China vem disso, né? Uma sociedade extremamente patriótica, hierarquizada, disciplinada, trabalhadora e tal. Mas o hierarquizado e disciplinado vai às últimas consequências nesse caso. Né? Às últimas consequências. É um negócio que muita gente vê isso aí como solução para essa decadência ocidental. Gente, não é a solução, tá? Deixa eu só fazer uma provocação aqui, antes que eu esqueça. Lá vem a perguntinha. Não acho. Não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Essa coisa disciplinada, essa coisa do trabalho. Tem uma hora lá que o cara fala, até num tom meio de piada, mas sei lá, vou me matar de trabalhar. De trabalhar. Vocês não acham que se Hitler tivesse ganhado a guerra, a Alemanha seria exatamente igual aquilo? Eu tenho muito essa impressão de que a China é exatamente o sonho ali daquele fascismo nazista. Perguntinha bem fácil de responder essa, né? Então tá. É que como eu falei que eu já acho que então vocês não precisam responder. Veja só. Não, mas é por aí mesmo, né? Uma sociedade disciplinada e hierarquizada, uma sociedade que você obedece, super patriótica, cumpridora de todos os preceitos. Só que você vê que aquilo ali é porque é uma sociedade que o governo pode acabar com a tua vida a qualquer momento, né? Ali o comunismo não é um comunismo que é aquele comunismo que a galera brasileira lá dos anos 60 queria, que eles estavam equivocados, mas eles achavam que era daquele jeito. O comunismo, levado às últimas consequências, é aquilo que a gente vê nesse documentário. Porque ali é o comunismo do controle do Estado, não é o comunismo da parte econômica, da teoria econômica, não é, porque ali é consumismo, o cara tem mordomo, não é o comunismo das classes iguais, não existe isso na China. Ali, o único comunismo que tem ali é o comunismo do controle do Estado sobre a tua vida. Esse é o grande comunismo da China. Absoluto. Que mostra esse... Então, ali você pode ver que enquanto lá o chefe está dando instrução para aquele pessoal todo vestido de militar, né? Tem gente bocejando, tem gente, né, ali nem dando a mínima para aquele negócio. Assim, é o ser humano no seu estado normal, né? Vai ter gente que vai estar mais aplicada, vai ter gente que não é, porque nós somos diferentes. O que é o comunismo quer negar é isso, né? Que o ser humano é diferente. Não, somos todos iguais, vamos criar uma sociedade igualitária à custa de eliminar qualquer pessoa que não se adeque e não se ajuste a essa sociedade. E tornar tudo homogêneo, né? Tudo homogêneo. Isso é uma coisa que chama muita atenção também. Pois é, e aquela hora lá, por exemplo, que tem a mulher dando lição para o mordomo, você ali é o pior dos mundos, né? É o mundo da ostentação sem sentido, com o mundo de nenhum tipo de proteção. E aí eu não estou nem falando de CLT, né? Eu estou falando de uma proteção básica de direitos humanos, né? Por exemplo, se o patrão quiser abusar, o cara que está instruindo, né, os seguranças lá, ele vai dar uma bica no cara que errou um movimento lá. Tipo, eu não consigo imaginar isso num ambiente... Deixa eu dar só o contexto dessa cena, Jones, porque eu acho que ela é muito representativa disso que a gente está discutindo. Numa dessas que o filme se detém, né, sobre essas cenas, numa história que ele se detém, é uma escola de formação de mordomos.
Mordomo não é uma coisa comum da tradição da cultura chinesa. Mordomo foi uma coisa incorporada recentemente por uma elite chinesa, que inclusive diz a instrutora lá nas imagens que o filme traz, que assistiu muito Downton Abbey, uma série que fez sucesso há um tempo atrás e tal, que mostra lá a vida da Inglaterra no século XIX, a aristocracia. Comecinho do século XX. Obrigado, Paulo. No começo do século XX, aí tem lá todas a criadagem toda, né, de várias formas diferentes e tal, e o mordomo é uma figura importante no meio dos criados lá, porque é o cara que comanda, lidera aquela turma. Então, eles criaram essas escolas de formação de mordomos para que essas figuras aprendam a servir e bajular os seus patrões. Então, no curso, eles aprendem coisas tipo, você tem que fazer a separação da louça na hora que vai pôr a louça na mesa, de forma homogênea. Então, tem que levar uma régua para medir se o espaço entre as louças e que distante ali entre elas, né? E aí, esse mordomo instrui, né, a professora lá, olha, você pode ser que o teu chefe, teu patrão, venha um dia e solte as suas frustrações em cima de você. Pode ser que ele te humilhe, mas você não pode responder nada para ele, porque ele é o cara que paga o teu salário. Então, se você não gostou, espere ele virar as costas e aí sim, fale mal dele, né, sem ninguém ouvir e tal. Então, assim, eles estão ensinando aquilo, né, que quem está se sujeitando a trabalhar para atender o rico ostentador chinês, que é uma nova classe social também, que ascendeu certamente porque tem as suas conexões com o Partido Comunista. Eu nem digo que é uma nova classe social, é uma classe social diferente, porque essa classe do rico ostentador, com certeza existia na época do Mao Tse Tung. O que existia é que o pessoal não era empreendedor, não era empresário, era o pessoal do Partido Comunista, né? Os chefes do Partido Comunista. O Mao Tse Tung tinha concubinas, tinha todos os luxos possíveis. Agora você tem uma nova classe social, que é essa classe social que ascendeu no empresariado, que aprendeu a fazer a política do Estado chinês, né? Então, claro que é subserviente a isso. A gente viu no outro documentário que dialoga muito com esse, a indústria americana, que o Partido Comunista ele tem comitês dentro das grandes empresas, né? Os próprios gerentes das empresas formam comitês do partido dentro das organizações. Essa cena aí se choca, né, com uma das convicções da Gazeta, que é da dignidade humana, né? Porque as pessoas elas se submetem mesmo pelo salário, até pelo prestígio, né, de serem mordomos. E também uma outra coisa que me chamou a atenção até antes daquela das bonecas e tal, acho que tem uma tapeçaria ali, uma indústria têxtil, pessoa fazendo, é incrível, né, como a alma do chinês mesmo é esmagada, isso que o Jorge chamou de pesadelo, e eu falei que faz um estrago na alma, que você vê que a nossa alma pode ser esmagada pelo Estado e como isso corrompe, né, as relações de trabalho. Até tirei sarro aqui do Ministério de Trabalho e tal, mas nessa cena tem o diálogo lá entre a funcionária e uma pessoa que não aparece, até o cara tá falando que ela não trabalhou 10 horas, tá reclamando que ela não trabalhou 10 horas num certo dia, e a menina tenta argumentar que não, isso é hora extra, não sei o quê, e aí a gente vê que essa pessoa que tem ascensão, que é o gerente da fábrica, ela tem um poder, mas não é um poder só igual, sei lá, no Brasil a gente tem, né, as divisões hierárquicas dentro de qualquer empresa e uma pessoa tem ascensão sobre outra. Não, ali é um poder realmente de até destruir a tua vida, né, de te humilhar e tudo chancelado para manter aí esse sistema que também a opressão do comunista ali na China não é uma coisa assim, o ditador lá, o Xi Jinping oprime todos os cidadãos. Não, tem várias camadas, né, de opressão ali. Nessa cena, uma está conversando com a outra, dizendo, olha, não importa o quanto você trabalhou de verdade, se você trabalhou fim de semana ou trabalhou fora do teu horário, o que importa é o quanto o gerente vai dizer que você trabalhou. E aí você vai ganhar com base no que ele disser que você trabalhou. Aliás, ela fala que tem que pagar um almoço para o chefe, para cair nas graças do chefe. O que a gente faz é, quando a gente recebe, a gente disputa entre nós para ver quem vai conseguir pagar o almoço do chefe para ter algum benefício. Imagine o quanto isso não abre espaço para abuso sexual, né? Esse tipo de coisa, imagine. Uma desumanização completa. As pessoas ficam longe da família, né? A gente já viu na indústria americana, lembra? Esse documentário da indústria americana, que uma mulher lá ficou 6 meses longe do filho,
o marido, trabalhando direto na fábrica. Esse ali, o cara fala explicitamente, vocês não vão ter vida pessoal. Mas aí uma pergunta, eu sei que vocês estão implicando comigo que eu faço perguntas, mas eu vou fazer mesmo assim. Vocês acham que daí o chinês comum, o operário, ele quer isso? Isso eu fico com a impressão, pelo documentário, já vou explicar. Eu fico com a impressão de que o operário ali, essa menina nessa fábrica, aquelas lá durante os que fazem exercícios militares, todos ali, o operário mesmo, né? Que isso é melhor do que a vida que eles tinham antes. E é isso que ajuda a manutenção mas, do regime. Pense no seguinte, você está falando de uma sociedade que nos últimos 20 anos está sofrendo um êxodo rural gigantesco, superpopulação nas grandes cidades, e essas populações elas vão precisar sobreviver. Então, o que acontece com alguém que vem com uma formação deficiente, no sentido, não teve educação formal até a universidade, coisa assim, uma pessoa que teve uma educação lá no campo, uma cidade pequena chinesa, tem que vir viver numa cidade grande agora, vai competir com quem para fazer o quê? Né? Quer dizer, vai estar sujeito a esse tipo de subemprego, coisas que permitam que ela sobreviva. Né? E aí não tem muito isso será que ele aspira aquilo ou não aspira? É uma luta por sobrevivência. E aí, nesse campo, vai haver competição. Vai haver assim, não, você está aqui reclamando que trabalhou 15 horas no dia? Não, eu trabalho 15 horas todo dia, se for preciso. Trabalho todos os dias. Eu não vou ver a minha família, se for preciso. Sabe? Pode me humilhar, que não tem problema. Quando você está tentando sobreviver naquele mundo. E aí, eu acho que o filme mostra isso, inclusive, como ele não se concentra só, né? A indústria americana, para quem não assistiu, aliás, veja, né, o episódio aqui do Quarentena Cult que a gente discute isso, fácil de encontrar aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo ou nos seus players de áudio. Ele fala muito da realidade fabril, né? Então ele compara uma fábrica nos Estados Unidos com uma fábrica na China que é do mesmo dono. Esse filme, O Ascensão, ele mostra relações de trabalho em diferentes formas. Inclusive, quando ele mostra lá, por exemplo, as novas gerações de chineses aspirando a serem influenciadores digitais, fazendo curso para isso, né? Outros fazendo aqueles cursos de empreendedorismo, né? Você tem uma ideia, então você tem que ter uma meta, uma coisa meio coach, né? Você tem que ter uma meta, estabelecer essa meta e conseguir, se você só vai conseguir se você se esforçar e tal. Então assim, ali você percebe que existe todo um idealismo espraiado por uma categoria muito grande daquela população, que é o da sobrevivência e do sucesso, né? Também não basta você só sobreviver. Talvez lá os mais pobres tenham essa seja o único horizonte deles, né? Agora, existe uma classe média baixa, está olhando ali para oportunidades de ascensão social. Então, se eu tiver uma ideia e se eu trabalhar bastante, que é o doce sonho do empreendedorismo, né? Eu vou ter uma ideia que ninguém teve e com o fruto do meu suor eu vou suceder e vou conseguir prosperar. Então, naquele universo inteiro, daquela superpopulação, vai ter muita gente que vai estar nessa. E aí vai criar isso. Então, assim, será que ele aspira de fato o homem médio chinês? Pois é, eu não Difícil, sei. Né? E também que os valores são diferentes, né? Então, talvez... Sabag, você fez um apanhado, assim, você falou do que você achou? Não, eu quero falar muito bem desse filme. Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos. Em termos de documentários que a gente assiste aqui bastante, a gente fala bem de documentários normalmente aqui. A gente escolhe. Vamos combinar que semana passada a gente falou de um filme que também está concorrendo ao Oscar, mas aí, em termos de artísticos, não tem comparação. Esse filme é muito superior. Esse filme é muito superior. Ele assim, é um filme muito bonito, em primeiro lugar. Então, assim, as imagens são exuberantes. É muito inteligente a forma como ele é montado. Então, você vai observando essa história. Ele passa, né, do ponto mais baixo da cadeia, vamos dizer assim, cadeia alimentar da produção chinesa até o ponto mais alto. É bem interessante. Ele faz esse recorte. Ele não tem uma coisa que a gente sempre discute aqui em bons documentários. Como que a equipe de documentaristas conseguiu ter acesso àquilo, né? Que parece que como que eles convenceram alguém a falar alguma coisa na frente da câmera. Com esse filme você não tem essa sensação, porque o filme está fazendo uma observação distante. Eu fico imaginando que a autorização para pegar imagens nas fábricas
Deve ter sido uma coisa muito simples, tipo, olha, a gente só quer botar a câmera aqui e mostrar o que vocês estão fazendo. E eles não têm nenhuma vergonha disso, não tem ninguém lá dizendo, não pode mostrar, não pode isso, não, aquilo. Não, ok, você está mostrando linha de produção, você está mostrando operários, você está mostrando... Em alguns casos é que tem uma coisa que é uma reunião mais íntima, assim, mas também não estão discutindo nada que seja absurdo, né? Então, assim, o filme tem essa inteligência de conseguir contar essa história do que é o trabalho na China hoje, sem parecer que está interferindo em alguma coisa, sem parecer que tem um passe exclusivo para bastidores que ninguém mais consegue. É como se fosse um observador anônimo que ficasse ali por muito tempo observando. Eu vi nos créditos do filme, eu até parei e tirei uma foto. Eu fiquei muito impressionado com o tanto de lugares que eles visitaram. São mais de 70 lugares na China, em cidades diferentes que eles foram, né? Fábricas, praças, shoppings, centros comerciais, casa das pessoas, né? Então, assim, você conseguir visualizar, identificar quais são esses elementos que vão te ajudar a contar essa história, isso e é uma história muito complexa, muito rica, né? Não é um mérito desse filme. Então, assim, o filme é brilhante em vários sentidos. É um documentário de primeira categoria, como poucos que eu vi. Me veio muito à cabeça um documentário nacional, inclusive, que é o Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos. É mesmo? É um filme lá na década de 2000 e tal, que também é observacional, assim, também não é narrativo. E eu acho que são filmes, assim, que contam histórias de uma forma diferente. Então, por isso, já classifico o filme lá em cima. Nossa, agora eu me senti velho, que eu vi esse filme na Cinemateca, na estreia. Paulo, você, assim como nós, não ia conseguir entrar na fila lá para ir trabalhar na Foxconn lá, pegar o ônibus. Com certeza não. Assim, para você que tem o seu mau humor com a China, não gosta da China já por questões ideológicas, vai se interessar em assistir esse filme para entender o que, de fato, é essa mão pesada do Estado e essa lógica de desumanização. Eu estou evitando falar o termo direitos humanos aqui, porque... Desumanização, tá aí um bom termo. Direitos humanos, a gente fala de direitos humanos, todo mundo vai falar, querer trazer para o campo da violência, de polícia e coisa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de direitos básicos da existência, da dignidade humana, né? Então, a gente faz comparação, sendo brasileiro, você faz comparação, claro, com leis trabalhistas que são antiquadas no Brasil, não foram modernizadas, elas não estão em consonância com o atual momento da economia da sociedade brasileira, mas que a gente aprende que existem direitos trabalhistas, né? Existem lá marcos de direitos trabalhistas e coisas assim. Eu não estou nem falando de direito trabalhista no caso desse filme. A gente está se referindo a coisas mais básicas do que isso. Coisas que evitam que você seja escravizado, praticamente. Exatamente. Porque a lógica ali é uma lógica... O que o filme mostra com tanta riqueza? Um país que cresceu muito nos últimos 20 anos, e claro, tem a sua história milenar, já foi muito rico antes, mas que vinha de uma história recente de muita pobreza, cresceu astronomicamente nos últimos 20 anos e trouxe muita riqueza para dentro de si. Agora, como essa riqueza está aplicada, são outros 500, né? E junto com essa riqueza, ele incorporou o consumismo ocidental no que tem de pior. Porque aqui na Gazeta, inclusive, a gente sabe muito bem, a gente defende valores liberais da economia, ninguém é contra lucro aqui dentro, por exemplo, absolutamente ninguém é contra a riqueza, contra você prosperar, não se trata disso, né? Agora, quando você fala no simples consumismo, que é o consumo pelo consumo, sem propósito, aí cai nisso que vocês estão falando lá. Quais são os valores que estão por trás disso, né? Então, não é um problema assim, a China capitalismo. Primeiro, não é um país capitalista, né? Depois que aquilo não é o retrato do que é o pior do capitalismo, aquilo é o retrato do que é o pior do que o consumismo faz, né? Que é você criar mecanismos. Tem até uma fala lá de um empresário mais para o fim do filme, que é o dono de uma empresa de cosméticos, que ele dá um retrato, assim, olha, a gente tem um mercado interno na China ainda, que é 3 vezes maior do que os Estados Unidos, mas que consome 3 vezes menos do que os Estados Unidos. Então temos espaço para crescimento, né? Então você está estimulando nessa sociedade que ela consuma muito. Existe um lado positivo no consumo para a própria economia, não se trata disso. Agora, o que o filme retrata ali é que existem desequilíbrios nisso, né? Então essa classe dos ricos lá, e não só, aparece lá um grupo de pessoas que parecem mais ricas, que estão conversando e tal, a escola dos mordomos, a escola de treinamento de seguranças, é desumano,
né? Eles põem as pessoas lá para fazer um treinamento militarizado, não é feito por militares, é militarizado, e tratam as pessoas assim com absolutamente nenhum respeito pelo indivíduo, né? O cara erra uma coisa lá, o instrutor vai lá e o Jones falou aqui, né? Dá uns chutes no cara, fala, não, agora você vai ficar aí. Né? Deixa eu Assim, só comentar, deixa eu te interromper, porque assim, essa semana até vai entrar, iria entrar, mas agora vai ficar aqui mesmo. Eu revi o Full Metal Jacket, né? Nascido para Matar, em português? sim. Né? Do Kubrick. E os 45 primeiros minutos desse filme são exatamente aquela cena ali do cara humilhando um dos segurança, aspirantes à segurança, que cometeu um erro. E daí, só que assim, na ficção, né, do Kubrick, até estou querendo escrever isso, dizer sobre isso, fica muito claro, né, os efeitos, evidentemente, dessa desumanização. Na cabeça lá de um dos personagens, dos recrutas. E eu fiquei pasmo, assim, por isso até que eu escrevi lá do Estrago da Alma, de ver que isso é usado hoje em dia na China comunista por empresas, né? Isso, Paulo, eu queria fazer até essa distinção, porque você pensa em termos de lógica de treinamento militar, eu não tive treinamento militar e tal, mas conhece as histórias, né? Vai ter muita gente que vai defender um treinamento militar extremo como forma de você conseguir treinar pessoas que vão para situações extremas como a guerra. Então, são situações de sobrevivência, de combate, de um ambiente selvagem, né? Num senso mais extremo. Então, você não vai propor aqui, não, então os militares deveriam abandonar certas táticas de treinamento. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não me sinto nem um pouco à vontade para falar disso. O que acontece no caso chinês é que eles se utilizam de lógicas militares no dia a dia das empresas. Então, eles vestem as pessoas que querem estar lá buscando emprego com uniformes camuflados, fazem treinamentos à moda militar, porque não são militares de fato, meio mal feito, assim, uma coisa meio grosseira e tal. E fazem coisa lá, por exemplo, botam lá uma turma sentada, tendo que fazer uma corda, agitando assim uma corda, todo mundo fala. E aí fica o instrutor lá, você está cansando o teu braço? Então a hora que você cansar é que você tem que dar a mais. Aí é que você tem que se esforçar mais. Porque aí é que você vai conseguir o resultado diferente. Então, assim, uma lógica de militarização aplicada ao que? Uma unidade fabril, né? Então, e aí aquilo que o Jones falou, assim, no meio vai ter um cara meio sonolento, um cara que tá pensando, puta, o que eu vim fazer aqui, sabe? Eu tô agora vestido com equipamento militar aqui para entrar numa empresa de fabrica ar-condicionado? O que é isso, né? Mas porque eles, essa classe aí industrial e tal, tá competindo, eles estão querendo baixar o máximo possível o que eles gastam ali para produzir aquele bem para ser mais competitivo no mercado externo. Sim. E aí eu queria finalizar o meu comentário falando a respeito de ESG. ESG são essas técnicas, né, de governança ambientais modernas e tal. O que se chamava, uns anos atrás, de responsabilidade social evoluiu e hoje se fala em ESG. E quem trata muito desse tema fala assim, o ESG é um caminho sem volta. Significa o quê? Que a empresa tem que respeitar certos códigos de conduta, por exemplo, questões ambientais, né? A empresa, então, ela tem que diminuir a sua pegada de carbono. Vou falar exemplos genéricos do que é isso. E se você não respeitar esses códigos de conduta, você está fora do jogo do mercado internacional. Então, quando se fala aqui no Brasil, por exemplo, indústrias que já foram tidas como indústrias muito poluentes, por exemplo, né? Você vai ouvir os setores hoje, eles vão falar assim, não, olha, a gente já passou isso, aqui está todo mundo respeitando o ESG, então quem faz uma coisa aqui vai compensar de outro lado, e está tudo certo. Por quê? Porque eles têm que atender mercados internacionais. Essa é a lógica, em primeiro lugar. Você vai atender aquilo, porque senão a Europa não vai comprar você, porque você não atende aquelas políticas, certo? Aí você olha para a China e o filme mostra isso. A China produz tudo que é bem de consumo possível. Tudo, tudo. Olha para o teu lado agora e tenta identificar quantas coisas que estão ao teu redor são produzidas na China. Né? Olha para frente aqui. Olha para o teu equipamento, né? Olha para isso aqui, olha para o papel, olha para o plástico. Né? Esse boné do Jones aí é meio de China, certeza. Boné do Jones. Aliás, o filme tem uma cena ótima, né? Que mostra uma linha de produção boa, muito boa. Keep America Great.
o slogan do Trump, né? Estavam produzindo alguma coisa com aquele slogan lá na China, né? Keep America Great, produzindo na China. A China produz tudo. Eu dei um boné para o Paulo, que eu comprei em Washington, que é Trump 2020. Um boné de zoação, né? Comprei para dar para o Paulo. Talvez não que eu seja contra, nem que eu seja contra, nem a favor do Trump. Sou mais a favor do que contra. Mas, enfim, a minha opinião não interessa a ninguém. Quem que sou eu para ficar dando opinião? Mas eu comprei e estava lá, tem no bonezinho, né, Paulo? Lá a etiquetinha Made in China. Pô, eu tenho um MAGA, o vermelho mesmo, que é Made in China também. Então você aí você pensa o seguinte: então tá todo mundo aqui no Ocidente preocupado com essas políticas, tem que se enquadrar, concorde você ou não, porque senão vão barrar, vão fechar as portas para você lá fora. E em relação às indústrias chinesas? Quem está aplicando essa regulamentação? É a questão da poluição, né, Ricardo? A Greta fala de todos os países, menos da China, que é o maior poluidor. Então, assim, uma hipocrisia gigantesca, porque esses bens estão todos aqui sendo produzidos por essas centenas de milhares de fábricas que não têm qualquer respeito em relação a direito, do que quer que seja, estão lá exaurindo aquela população, né? Para baixar o custo o máximo possível, para maximizar os seus ganhos, para conseguir ter frente de competição internacional. Então, por que chega tanta roupa chinesa no Brasil? O Brasil tem uma indústria têxtil grande, mas por que tem tanta roupa chinesa no Brasil? Vai falar com o setor têxtil. É impossível competir. Tem tecido que você não consegue fabricar roupa no Brasil, porque o chinês vem a preço 3 vezes menor. Então, como que você vai fazer? Você vai botar uma coisa aqui, uma camisa que você pode comprar a R$40 a R$120, vai perder na competição. Pô, sabe que eu lembrei agora, Sadak, daquela hora que os ricos estão na mesa lá conversando, e daí eles falam das estações de esqui em Xinjiang, e daí, eu nunca fui lá, não sei se eu vou. Daí, por que você não vai? Tem algumas coisas acontecendo lá. Coisa meio chata acontecendo. Tem uma coisa meio chata acontecendo. Para quem não sabe, Xinjiang é onde tem os campos de concentração que ninguém fala, né? A Gazeta fala, alguns jornais falam, mas aqui no Brasil, praticamente só a Gazeta fala sendo que lá fora até o New York Times fala direto dos campos de concentração de Xinjiang, onde são mantidos os habitantes da minoria uigur, que são de origem muçulmana, né, professam a religião muçulmana, e nem os países árabes, os países muçulmanos defendem eles. São milhões que são oprimidos para não ficar de mal com a China. Para não ficar de mal com a China. Para não perder dinheiro. E essa outro brilhantismo do filme, né? Nessa cena dessas pessoas conversando, o que esse pessoal faz? Porque você não sabe quem são, né? É um grupo ali de 4 pessoas. Isso é coisas políticas, né? Isso aí querem falar mal da gente e tal. É conveniente que você não queira, né, se meter naquilo. Assim, mas cara, eu vou dizer que eles um absurdo atrás do outro. Eu vou dizer que eles estão certíssimos de não se meter. Não que seja o certo a ser feito, mas se os países muçulmanos não querem se meter nessa, por que o chinês ia se meter? Assim, do ponto de vista prático, né? Agora, assim, só para não parecer que a gente é um bando de hippie falando contra o dinheiro, né? Falando contra o dinheiro. Não, só eu sou hippie. Contra a ostentação. Contra ter mordomo. Ganhar dinheiro é belo, né? Ter mordomo, cara, o mordomo com certeza é bem pago, vai sair de uma vida lá, uma vida muito ruim para uma vida boa, não vai ser uma vida ruim que ele vai levar, o salário de mordomo deve ser bom, porque ele, né, até para aquele curso lá deve ser caro para ele fazer. Ganhar dinheiro é bom, enriquecer é lindo, tudo isso. O problema, o dinheiro absoluto não pode ser o valor absoluto não pode ser o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, não é o objetivo final. É só isso que a gente está defendendo aqui nesse programa. Né? A partir do momento, por exemplo, que nem os países continuam, se calam, os países os próprios irmãos estão sendo oprimidos, mortos, torturados em campos de concentração na China em pleno 2022, e se calam sobre isso, é porque colocaram dinheiro como valor. Né? O único país, né, Paulo, você ainda não escreveu isso, que você falou que vai escrever para a gente,
que é o único país que não faz negócio com a China por moral, é o nosso querido vizinho aqui, o Paraguai. Calma, ele não vende soja, né? Porque se for para o Paraguai, vai ter um monte de produto. Sim, claro. Mas ele não, o Paraguai são apenas 15 países que reconhecem Taiwan como país. Um deles é o Paraguai, eu acho que é o único da América do Sul, e por isso o Paraguai, que é o quarto maior exportador de soja do mundo, e a China, obviamente, precisa de muita soja, não vende soja para a China. E nesse momento eu quero fazer um parênteses aqui no Quarentena Cult para fazer um jabá da Gazeta do Povo, que é fruto do trabalho de várias equipes aqui da Gazeta, entre elas a nossa equipe da editoria Ideias, que é o Dossiê China. Dossiê China é um e-book e várias outras coisinhas a mais que você ganha, mas é um e-book falando a respeito da China moderna. Jones, você editou esse conteúdo do e-book Dossiê China, né? Conta para o nosso ouvinte o que ele pode ter acesso ali para receber gratuitamente, pessoal, de graça. Isso. A gente vai colocar o link. O que ele vai receber? Você que está nos ouvindo, vai ter o link, viu? Tanto no YouTube, se você estiver aí no YouTube, dá uma olhada ali na descrição do vídeo, vai ter o link. Se você estiver na página da Gazeta, onde a gente embeda esse conteúdo, também vai ter lá o link para você baixar o Dossiê China. O Dossiê China, ele tem a história dos uigures, que a gente falou aqui. Se você quiser entender, né? Você assistiu Ascension e não entendi metade do que apareceu lá. Ou pretendo assistir o Ascension e quando for assistir eu quero estar por dentro. O Dossiê China tem a história do Mao Tse-tung, a biografia dele, tem a história da Revolução Cultural, que é basicamente a base da China moderna, vem da Revolução Cultural, o que está acontecendo hoje na China, esse culto à personalidade do Xi Jinping tem a ver com a Revolução Cultural, quando a China passou por um momento assim aterrorizante para quem vivia no país naquele momento. Os intelectuais foram perseguidos, mortos, a população foi doutrinada de uma maneira, assim, sofreu basicamente uma lavagem cerebral. Se você plantasse flor, você era mandado para um campo de trabalho forçado, que era coisa burguesa. Isso, nossa, seria um prato cheio essa China moderna para a Revolução Cultural do Mao Tse-tung. E depois ele simplesmente, quando aquele negócio passou, falou: não, isso foi um erro, foram 3 pessoas que traíram Mao Tse-tung e fizeram a Revolução Cultural. Era uma gangue que inclusive até a mulher do Mao Tse-tung foi presa depois que ele morreu. Enfim, a gente também conta a história daquele embaixador que tinha no Brasil, o Yang Yamin, o único jornal que fez um perfil completo do Yang Yamin foi a Gazeta do Povo. Vocês vão lembrar dele, que era tuiteiro, ficava arrumando treta no Twitter com todo mundo, né? O cara que era embaixador, você vê, os embaixadores normalmente sempre, né, tem uma palavra apaziguadora, uma palavra assim de... Chinês não. De uma palavra assim de conciliação. Diplomático, né? A gente usa até esse termo, né? A pessoa diplomática, né? Ou seja, O Yang Yamin não, ele gostava de colocar a lenha na fogueira. Então, esse dossiê é um e-book grátis, você só precisa colocar lá teu e-mail e você ainda vai receber uma newsletter semanal Ideias, que eu escrevo, eu e o Paulo, quando eu estou de férias o Paulo escreve, e vai receber 2 episódios, inclusive nem vai precisar procurar. Aqueles episódios que faz parte do pacote. Faz parte do pacote. O Indústria Americana e o One Child Nation. Então, só para facilitar, a gente vai deixar o link aqui na descrição, você vai encontrar facilmente aqui nos canais. Você vai acessar esse link, você só precisa colocar o seu nome e seu e-mail, não tem custo nenhum, não precisa entrar com cartão de crédito, nada disso. Você vai receber de graça o e-book, essa coleção de reportagens que ninguém na grande imprensa fez, só a Gazeta do Povo fez. Você vai receber isso em formato de um livro eletrônico, leia no seu celular, leia no seu tablet, no seu leitor, onde quiser. Além disso, vai receber a newsletter de Ideias, com a melhor coleção do que a gente escreve ao longo da semana, os melhores colunistas,
que você só encontra na Gazeta do Povo, e também essa seleção dos podcasts Quarentena. Talvez você, que já é nosso ouvinte faz tempo, já conheça, mas se você quer presentear alguém, por exemplo, indica para a pessoa que a pessoa vai receber isso já selecionado. Isso tudo é de graça, não está, não tem pegadinha, você não vai, sabe, não vai gastar nada. Só para receber Só para você colocar o e-mail, porque é no teu e-mail que você vai receber o PDF Exatamente. Com o e-book. Então é isso, Dossiê China, pessoal. Cliquem aí no link que está na descrição do programa. E todo mundo gostou do filme, então todo mundo recomenda, né? Eu recomendo muito, acho até o pessoal mais liberal. Bom, eu traduzi um monte de livro da escola austríaca, essa coisa toda, e muitas vezes até fica aí mais um comentário, né? Muitas vezes, enquanto eu assisti esse filme, eu vi ali que, por exemplo, Hans Hermann Hoppe, a visão dele de economia libertária, meio anarcocapitalista, também passa por cima desses valores aí mais humanos, mais básicos, com uma facilidade um tanto quanto assustadora às vezes. Então acho que vale a pena ver o filme também para fazer esse tipo de reflexão. Será que esse anarcocapitalismo talvez não esteja... É muito estranho, né, falar isso num país comunista, mas aqueles valores ali, Hans Hermann Hoppe, às vezes são colocados em prática, a gente vê nesse filme um desinteresse total pelo bem-estar da outra pessoa, só visando realmente, como o Sabag disse, diminuir os custos e se tornar competitivo mundialmente. É isso. Vamos para... Não precisa dar nota, né? Mas eu dou nota 9. Eu também não preciso, mas eu vou acompanhar você na nota. Subversivos da nota. Não, sem dúvida. O filme é de altíssima qualidade, super recomendado. Tem a oportunidade de assistir, você vai gostar. Dá nota aí, dá nota aí. Não, acompanhe os relatores, nota 9. Vou aproveitar que o Evandro não tá. A gente não pode dar. O Evandro me mandou mensagem aqui, ele assistiu e deu nota 9 também. Também? O Jones é o Jaca Paládio aqui do Quarentena. O meu avô, Horácio Paládio, assistiu também e deu nota 10. Aliás, o meu avô, Horácio Xing Ling Paládio, foi o diretor do filme. Foi ele que escreveu aquele poema. Isso. Aliás, um poema que sobreviveu à Revolução Cultural, né? Não sei como. Esse poema deve ter uma história aí, porque uma das coisas que a Revolução Cultural fez foi destruir boa parte aí da produção anterior a... E você me lembrou, eu fiquei muito atento aos créditos, sempre que eu fiquei prestando tanta atenção nos créditos, uma coisa que a gente não falou aqui, a música do filme é muito bonita. Eu falei na abertura. A música que acompanha, né, é uma música original, assim, Aliás, cordas, que aquela cena que tá tocando piano, daí você vai ver um piano automatizado, né? Assim, o filme é cheio dessas coisinhas, né? Assim, tem muita... A gente falou aqui das cenas maiores, né, que mostram os diálogos e coisas, mas, assim, tem pequenas coisas que acontecem. Por exemplo, tem um trecho logo no início, que é de uma indústria de carne. Nossa, estão lá os operários cortando carne, assim. Não tem nada de demais. Eu me tornei vegano durante aqueles... Só assim, a imagem é muito forte. A imagem é muito forte. O grafismo todo do filme é muito bonito. Então, assim, quando eles traduzem slogans... Eu fiquei com fome assistindo aquela parte lá. Quis comer um franguinho. Sim. Eu nem sei se era frango. Tinha frango, não sei se era só frango, não. Parecia morcego em alguns momentos, mas acho que era frango. Frango, pangolim. Pangolim, aliás, foi assim que surgiu, né, a Covid, né? Olha aí. Né, Paulo? Segundo o semana que vem, gente, não perca um programa de semana que vem. O Jones fazendo só... Ô, Jones, você não tem mais uma piada do humor do futuro, não? Tem sim. Escutou aquela dos mexicanos? Qual? Não lembro. Vocês não sabem? Então, aquela piada dos mexicanos, sobre os mexicanos. Qual que é a piada dos mexicanos? Eles têm uma cultura incrível, uma música incrível, uma gastronomia incrível, gente.
É muito bom. O Jones está dando spoiler. Se você gosta das piadas de tiozão do Jones, eu descobri que tem ouvinte nosso, espectador, que gosta das piadas do Jones. Então você não perca o próximo episódio, que ele vai estar... Você não assistiu ainda, Sabag? Não, ainda não assisti. Então você não está entendendo. Você não está entendendo essas piadas, cara. Você vai entender Não, eu e talvez a maioria de quem está assistindo aqui também. É verdade, mas assistam. Né? Gente, assista ao South Park pós-Covid. A gente, semana que vem, vai falar disso. Tá bom. Vou aproveitar. Aliás, a minha recomendação de hoje... Já vamos entrar então na recomendação? Vamos entrar na recomendação. Minha recomendação é assista para pegar todas as piadas semana que vem, porque é muito bom. Você tem que gostar de South Park, né? Se você já assistiu o South Park e não gostou, não assista. Nem assista a gente semana que vem. O pessoal aí que gosta de procurar... Se não gosta do South Park, sai da minha frente. Quem gosta de procurar apologia, eu não recomendo, porque ali tem apologia de tudo que é errado. Então... Isso. Apologia, não sei o quê, tudo que está errado está ali. E, ao mesmo tempo, tudo que está certo está ali, né, Paulo? Exatamente. Por isso que a gente vai comentar, né? Então, essa é a tua recomendação, a tua indicação? Eu estou indicando para todo mundo para que o pessoal acompanhe a gente semana que vem, porque a gente já decidiu. É difícil a gente decidir com tanto tempo assim, então aproveitem que a gente decidiu e acompanhem a gente. Eu vou recomendar 3 coisas, tá? Tem a ver com esse filme. Só pode uma, Paulo. Regras foram feitas para serem quebradas. Pode recomendar pelo Evandro. Não tô na China comunista, pô. Pelo convidado especial. Mas as 3 têm a ver com esse filme. Eu acho que, assim, foi muito legal porque eu li... são 2 livros e um filme. O filme, eu já citei, né, que é o Full Metal Jacket, que é Nascido para Matar, em português, do Kubrick, que é um clássico absoluto. Tem gente que considera o maior filme de guerra já feito, eu acho que é exagero. Mas aqueles 45 minutos iniciais, eu acho que tem muito a ver até com a nossa guerra retórica em redes sociais, tem muito a ver com aquilo. Então, eu recomendo muito dessa, que é assim, são 45 de desumanização. Aí o Sabag fez uma ressalva ali, falando do exército, né, militar, usa outras técnicas, mas chama atenção como essa técnica de desumanização, que é normal no meio militar mesmo. Não, exatamente, é normal. Para você criar um soldado, você quer criar uma máquina de matar, mas isso aplicado à vida civil tem sérias consequências, né? Por isso que eu falei. E são 2 livros. Um é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, porque eu acho que tem tudo a ver com esse filme também, porque Lewis fala da destruição desse homem com valores ocidentais, valores cristãos, a criação de um homem que é meio robozinho ali mesmo, que é ali o chinês que é mostrado nesse filme, que passa o dia inteiro fazendo uma coisa mecânica por um salário que dá para ele se sustentar e tal, fica acalentando sonhos, mas me lembrou também, sabe o que, Jones? Macabeia, né, da Clarice Lispector, mas não está nas minhas indicações. E a última indicação é Admirável Mundo Novo, que a gente fala muito de George Orwell, 1984, que está mais na moda, mas eu acho que a distopia que retrata mais o nosso tempo por causa da China é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Muito bem. Porra, o cara elevou o nível lá em cima, né? Agora eu vou ficar falando de South Park, o cara vem com Clarice Lispector. As minhas indicações estão mais aí na categoria do Jones, então deixa o Paulo com as coisas mais intelectualizadas. Eu vou dar indicações assim para se você quer dar aquela relaxada, esquecer os problemas e só tranquilizar um pouco. As minhas indicações é se você quer ficar... você quer ficar noiado. Você quer ficar deprimido e tal. Problematizar as coisas. As minhas indicações foram coisas que eu assisti recentemente na HBO Max, que tem o catálogo do Cartoon Network. E logo que a HBO Max estreou no Brasil, eles não tinham ainda tudo isso. Estão aumentando esse catálogo aos poucos, então estão surgindo coisas ali que eu aguardava já. E 2 desenhos animados que eu assistia no início dos anos 2000 também, quando eu tinha lá meus 20 anos, e que estão agora no catálogo ali da HBO Max, e que eu achava que não ia rever, e revi esses tempos, e assim, excelentes. O primeiro deles é o Samurai Jack,
que é um desenho do Gendy Tartakovsky, que é um dos grandes artistas de quadrinhos ali, de animações da sua geração, né? É excelente. Esse é um desenho mais sério, né? Ele conta a Mas com história. esse nome, ele é da onde? Tartakovsky é russo. Ah, não pode. Tá cancelado já. O Samurai Jack é um desenho mais sério, adulto, assim, a animação é linda, é uma história muito visual, pouco diálogo. Então tem lá vários episódios. Não tem legendas, se você quer assistir na versão original para ouvir o som original, não vai ter legendas. Tem a dublagem em português, que é uma dublagem clássica. E o outro que é um mais leve ainda, que eu recomendo que você assista dublado, porque a dublagem brasileira é excelente, é o Eu Sou o Máximo. Também está no catálogo lá do Cartoon Network. O Cartoon Network é a dublagem do Cartoon, geralmente... Dublagem brasileira, assim, no melhor da sua forma, Eu Sou o Máximo. Os personagens são excelentes. Eu Sou o Máximo a Fuinha, né? Uma espécie de super-herói e tal. Daí ele tem o braço direito dele, é o IR Babão, que é um babuíno. E o antagonista tem o melhor nome de personagem de desenho animado, que é o Boom de Fora. É excelente, é excelente. Uma coisa assim, um tipo de humor que as crianças hoje dificilmente vão se entender com isso. Então ele serve para gente mais velha que gosta de desenho animado, uma temática um pouco mais... Esse é mais leve, assim, mas a temática sempre tem uma piscadela assim, para os adultos assistindo. Então, minha recomendação é essa: desenhos animados do Cartoon, o Samurai Jack e o Eu Sou o Máximo. Você que está vendo o desenho animado, o Regular Show tá lá? Apenas um show? Esse já está desde o começo. Ah, que legal. Eu tinha na Netflix e eu adorava. Vou lá procurar. Sim, Apenas um show é muito bom. Esse é excelente. Então, é isso, pessoal. Finalizamos por hoje? É isso aí. Não esqueçam de baixar lá o dossiê China. Então, baixe o dossiê China, esteja conosco na semana que vem. O Quarentena Cult vai voltar. Vocês já sabem. O dossiê China é o Ascensão em papel, né? Em papel virtual. Exatamente. É o Ascensão em papel, praticamente. Você assistiu esse filme, você assistiu. Tenho certeza que vocês vão gostar desse filme. Baixem o dossiê China. Vale muito a pena. Quarentena volta na semana que vem. Dessa vez a gente já tem o filme que a gente vai discutir aqui, se tudo der certo. Vai ser esse filme do South Park depois. Como é que é o título, pessoal, que vocês assistiram? O South Park pós-Covid. É o especial que tem na Paramount Plus, para quem estiver em dúvida onde assistir. Viu, pessoal da Paramount, quiser pagar a nossa assinatura aqui... Não, assinatura não, tem que pagar. Manda aí os login pra gente, pelo menos. Não, assinatura não, Sabag. Se a Paramount quiser alguma coisa aqui, patrocínio é 1 milhão por ano, vai falar com o nosso comercial na Mané Login, que não é barato, não. Enquanto isso, nós estamos ali, ó. Né? Login nariz. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a você que esteve conosco ao longo desse tempo. Obrigado pela sua audiência no Quarentena. E até como é que a chinesa lá ensinava como se deve acenar, lembra? É verdade. Tem que dar o tchau. Assim, até essa altura, até a altura do cotovelo, e daí fazer assim. Isso. Assim, e para rir tem que mostrar só os 8 dentes da frente. Fica estranho. Já estou na etiqueta chinesa. Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau. Valeu, tchau.